Quando eu era criança, o meu sonho de criança era casar com um príncipe quando crescer. Na adolescência, em alguns retiros, conheci as fraternidades e comunidades de freiras e frades católicos que fazem um trabalho lindo de evangelização, doando suas vidas pela igreja, e me apaixonei. Ali eu tive dúvida da minha vocação. Tive acompanhamento e orientação de um frade a como obter a resposta de Deus. Perguntei e tive a resposta da única pessoa que podia me dizer o que fazer. Deus me deu um grande amor e com ele toda a providência divina para que eu pudesse casar. Por isso eu estou retribuindo esse amor de Deus por mim e fazendo a Semana do Casamento Econômico dos seus sonhos, para ajudar noivas a viverem sua vocação matrimonial também. Esse presente é para você. Eu tenho certeza de duas coisas. A primeira é que Deus ouve nossas orações. A segunda é que o casamento econômico dos seus sonhos está em suas mãos. Eu, Ariane, vou te mostrar segredos e passo a passo para fazer juntos o seu casamento. Habilidades que adquiri ao longo dos meus 34 anos. Você vai ter acesso por um ano inteiro e uma vez por semana aulas ao vivo comigo, exclusivo para essa turma. Esse curso é uma resposta de Deus sobre o meu propósito de vida aqui na Terra e a resposta de Deus para as suas orações também. Por isso, nossas histórias se cruzaram. Tem um propósito aqui. Se você é uma noiva que precisa de ajuda e quer economizar, vem, que te espero aqui do outro lado. Olá pessoal, eu sou a Nayana. E eu sou o Kennedy. A gente está aqui hoje para falar um pouquinho sobre o trabalho da Ariane, né? O quanto a Ariane foi importante num dos momentos mais inesquecíveis da nossa vida, que foi o nosso casamento, né? A Ariane, ela me ajudou na construção de todo o buquê, né, do meu pré-wed. Então o buquê que eu usei nas fotos, no ensaio, né, antes do casamento, foi ali, né, compartilhei a inspiração com a Ariane, ela super me ajudou. Fomos juntas ali construindo esse buquê. E no dia do casamento, né, a Ariane foi, assim, essencial o trabalho dela, né, o quanto ela nos ajudou. Foi uma mão de Deus, de fato, ali, sobre as nossas vidas naquele dia. Então, a gente montou uma mesa dedicada à Nossa Senhora, com bens casados. Então, assim, sempre idealizei, né, esse sonho, essa vontade de ter isso no nosso casamento, né, essa consagração à Nossa Senhora, por sermos devotos e muito católicos. E ficou sensacional, né, o altarzinho ali para Nossa Senhora, essa devoção que tanto queríamos. E a Ariane também me ajudou com todos os buquês das duas demoiselles, né? A construção dos buquês para representar o momento ali na entrada na igreja. Então, assim, Ariane, muito, muito obrigada. Gratidão enorme a você, ao seu trabalho, aquilo que você me ajudou a construir. Então, já temos aí 5 meses de casado e, graças a Deus, né, trilhando esse caminho que o Senhor nos deu como vocação. Muito obrigada, Ariane. A Ariane, ela é uma pessoa muito solícita, uma pessoa encantadora, né? Assim, e quando você precisa dela, ela está a posto, né? Então eu conversei com ela, Ariane, estou precisando fazer uma surpresa na lua de mel, queria que você decorasse o quarto do hotel, que eu sei que você tem bom gosto, você entende do assunto. E a Ariane foi lá, junto com o marido dela, o Felipe, e fez a coisa acontecer. Foi muito bonita a decoração, de muito bom gosto as coisas, e assim, eu só tenho a agradecer a você, Ariane, né? O seu trabalho foi impecável, né? Você está de parabéns pelo trabalho que você realiza. Obrigada, Ariane. Muito, muito obrigada. Acho que palavras são poucas para agradecer o quanto você foi importante nesse dia e Deus te abençoe nessa nova fase. Valeu, tchau, tchau. Obrigado, Ariane. Olá, sejam todas bem-vindas à primeira jornada do casamento econômico dos seus sonhos. Eu sou a Ariane Oliveira, tenho 34 anos, sou bióloga e especialista em flores e em casamentos econômicos também. Eu estou muito feliz por você estar aqui, é uma alegria muito grande para o meu coração, por Deus ter colocado nossas vidas para se encontrarem. Essa é minha missão de vida, eu descobri recente, né? Apesar de ter longas datas caminhando, fazendo isso, mas eu precisava de uma resposta de Deus e Ele me respondeu. Bom, para que vocês possam entender um pouco mais sobre a minha vida, sobre como eu cheguei até aqui, na verdade, ela vem desde a minha concepção, desde o meu nascimento, né? Eu sempre tive o dom da criatividade, isso é muito natural para mim. Eu consigo resolver um problema
quando ninguém consegue enxergar aquela solução. Eu tenho uma resposta, eu tenho uma solução para aqueles determinados problemas, assim, principalmente em relação à decoração, né? Não, é mais nesse sentido que eu falo. Eu vim de uma família muito humilde, onde eu fui a única dos meus 3 irmãos, né, contando comigo, nós somos 3, que conseguiu ingressar na universidade pública e fazer uma faculdade. Eu sou a irmã do meio, eu tenho mais 2 irmãos, e eu entrei na faculdade pública em 2010, em 2014 eu me formei. Nesse período eu estava em transição, né, para fazer o ano sabático, para ser freira, isso mesmo, que veio até há uns dias atrás numa caixinha de pergunta lá no Instagram, né, as pessoas questionando se isso era verdade, e sim, né. Eu sou muito católica, né, então já tive dúvidas sim sobre a minha vocação quando eu era mais nova, e eu ia trancar a faculdade. Foi quando eu sou, assim, muito obediente aos meus pais, né. A minha mãe é uma pessoa que eu admiro demais, porque ela ajudou a trazer o sustento do lar da minha casa, da nossa casa, que só eram 2 cômodos, casa de taipo. Eu vou colocar aqui uma foto para vocês verem. Arrumando unhas, né? Arrumando unhas, pedicure, manicure da vizinhança mesmo, para comprar o pouco que nós conseguíamos comer, né? Arroz, ovo frito. Então, assim, minha mãe é uma mulher muito honrosa, ela sempre me ensinou, né, o ofício do trabalho, né, a dignidade, a honestidade. Então, esses são os meus princípios, né? E eu fui crescendo vendo, né? Quando nós morávamos numa localidade que quando chovia, era bem próximo de uma grota. Grota é como se fosse um riacho, só que sujo, né? E aí, quando chovia, essa grota enchia e entrava dentro da nossa casa, com mussuns, com sapos, às vezes cobra também, já chegamos a ver, né, por fora. Mas quando chovia, eu via os meus colegas brincando, né, na rua, brincando de chuva, e eu já tinha aquela responsabilidade de não poder ir, porque eu tinha que juntar os poucos móveis que nós tínhamos para não molhar. Então eu comecei a dar valor para as pequenas coisas, né? E ver o esforço do meu pai, da minha mãe ali trabalhando para conseguir o pouco que nós tínhamos. Então eu cresci dessa forma, né? Aprendendo a trabalhar honrosamente, aprendendo a ser honesta e aprendendo principalmente o ofício do trabalho, né? O ofício de você sair daquela situação se você estudar, se você for alguém na vida. E essa força me motivou a fazer um vestibular público, né? Eu vim de uma escola pública, fazer um vestibular público, e eu consegui entrar na Faculdade de Ciências Biológicas pela Universidade Estadual do Maranhão, e a custo de muito suor, né? O meu pai conseguiu pagar todas as xerox que precisavam ser pagas, porque livro mesmo não tínhamos condições de comprar, né? Muitas xerox compramos para que eu pudesse estudar. Eu era a primeira a chegar na faculdade. Eu lembro que era na troca de turno do vigia. O vigia da noite saía pro da manhã entrar, e ali eu chegava, porque eu precisava pegar carona com o meu pai, porque ele ia pro trabalho logo bem cedo da manhã, 6h30, né? E antes das 7 eu já estava na faculdade. E aí ele me deixava na faculdade e ele ia pro trabalho, né? E eu ficava na faculdade até 1 da tarde, até o horário que ele pudesse ir me buscar para trazer para casa, o horário que ele saía, né, do trabalho dele. Então foi assim durante 4 anos da minha vida. Teve um curto período em que uma prima minha comprou uma moto, e a gente conseguiu, com muito custo, tirar a minha carteira de moto e tudo. Enfim, foi um período muito curto de tempo, mas que também eu consegui ir de moto, né, na moto da minha prima. E, enfim, concluí, né? Na verdade, eu estava no 3º período da faculdade quando aconteceu essa questão da transição de vocação, né? Essa questão de dúvida que eu tive. E eu me recordo que eu estava fazendo acompanhamento com o Padre João. Naquela época ele não era padre, ele estava caminhando para ser da Comunidade Católica Semente do Verbo. E nós partilhávamos muito, né, sobre como que eu ia descobrir a resposta de Deus para minha vida, como que eu ia fazer. Eu nunca fui uma menina de namorar como
como a gente vê atualmente, né? Esses namoros de pegar aqui, pegar ali, nunca fui. Eu sempre fui uma pessoa que sempre preservou, né, a minha integridade física, moral. Minha mãe me ensinou, né, muito bem esses ofícios. E eu tive poucos namorados, assim, são contados nos dedos, eu acho que 2, na verdade. Namorado mesmo de vir na porta, foi somente 1. E o meu marido, no caso 2, né? Eu tava nessa dúvida de qual vocação eu seguir, né? Se realmente era matrimonial, se era sacerdotal, para ser freira no caso, né? E aí ele falava para mim, Ariane, você vai descobrir a sua vocação, você pensa, né? Quando você mentaliza em uma família, né? O esposo, filhos, e o seu coração ficar bem, ficar em paz, é ali onde você tem que estar. Por outro lado, se você pensa numa vida religiosa, de doar sua vida pela igreja, de fazer a obra de Deus acontecer, levar, evangelizar através do seu viver, e se o seu coração ficar feliz, é ali onde você tem que estar. Só que tinha uma dificuldade muito grande aí pra mim, porque quando eu pensava nas duas formas, o meu coração ficava feliz, nas duas formas de viver, né? E eu fiquei, e agora, Senhor, me responde, né? Eu sempre tive assim, um diálogo muito claro com Deus. Eu converso com Deus como se fosse algo muito próximo, um ser muito próximo de mim. E eu sinto dessa forma, né? Cada pessoa tem uma particularidade com Deus, é assim que eu vejo. E eu sempre questiono, pergunto, né? Deus, quando eu vou passar por algum problema ou fazer alguma coisa muito importante. E aí, eu sou muito obediente aos meus pais, né? Muito mesmo, daqueles que se ele vir agora, minha mãe, né? Ariane, se ajoelha agora que você vai apanhar. É nesse nível, assim, de obediência mesmo. E aí, a vizinha, né? A tia Aldenir, que é uma vizinha aqui do lado, ela bateu no portão da minha casa aqui. E essa casa que eu moro hoje é dos meus pais, eles me cederam pra mim morar, né? Então, a tia Aldenir bateu na porta de casa e ela falou com a minha mãe, Eula, a gente vai para um show na Beira Rio, do RPM, do Paulo Ricardo, aniversário da cidade, e eu vou levar a Thaís, o Aécio vai levar a namorada, e eu vou com o Abimael, que é o marido dela, né? E a Thaís vai ficar só, então deixa a Ariane ir pra fazer companhia pra Thaís. Aí eu falei, mãe, eu não queria ir. A mãe falou, se arrume e vá. Aí eu me arrumei todinha e fui, né? Não tava com vontade de ir, mas fui por obediência aos meus pais. Chegando lá, o show acontecendo e eu bem, né, tranquila na minha, vendo tudo acontecer. E naquele pensamento, né, que eu já estava ali matutando como que ia ser esse processo de ir pro ano sabático, arrumar minhas malas e tudo mais. Quando, de repente, detalhe, nesse período de tempo, eu cantava no Ministério de Música, né, do meu grupo de oração, e já tinha uma longa caminhada de vida aí, né? E era uma sexta-feira esse show na Beira Rio. Quando o Aécio, o meu amigo, falou assim, com um grupinho de quatro rapazes que estavam assim um pouco mais na nossa frente, sabe? Ei, cara, vai lá no grupo de oração domingo. Aí um dos rapazes respondeu, tá bom, nós vamos. Quando eu fui olhar para onde que ele estava conversando, aí eu não enxerguei mais ninguém. Eu só enxerguei aquele rapaz de camisa vermelha, sabe, puxadinho até aqui, 3x4, com uma Coca-Cola na mão. Todos os outros estavam bebendo cerveja. E ele era o único que estava com uma Coca-Cola na mão. Quando eu olhei, ele era o Felipe, né? O que é o meu marido. O meu coração bateu diferente. Eu olhei para aquele rapaz e falei, meu Deus, me apaixonei. Assim, para quem não acredita em amor à primeira vista, é muito complicado de entender o sentimento que eu tô querendo passar. Mas para mim, quando eu trago memória, é muito natural. E eu sinto exatamente aquele mesmo aperto no peito, aquela sensação de sufocar, assim, sabe? Aquela sensação que eu tive quando eu vi ele. Foi diferente demais de tudo que eu já tinha visto. E eu fiz uma pequena oração com Deus naquele momento. Eu falei, Senhor, é aquele rapaz que eu quero pra minha vida. Se for da tua vontade, confirma. E pronto. Ele não me viu nesse dia. Ele não lembra de mim. Ele tava vendo o show dele. Quando foi no domingo, essa festa foi na sexta, né, o show.
Quando foi no domingo, no meu grupo de oração, eu cantando lá na frente, animando, né, no grupo de oração, adivinha quem me aparece pelo portão da igreja, entrando no meu grupo de oração pela primeira vez? O Felipe. Eu fiquei assim, chocada. Eu lembrei na hora, exatamente na hora. Meu Deus, é o menino das minhas orações. Senhor Jesus, é o menino das minhas orações. E eu fiquei tão feliz vendo ele ali. Aí ele sentou bem no último banco, né? E teve pregação, teve oração do terço. Foi tudo muito lindo, como sempre. E no final, né, a gente pergunta quem veio pela primeira vez. E aí ele levantou a mão e um colega meu respondeu. O nome dele é Felipe. E aí eu falei, o meu amigo conhece, que bom, né? Pelo menos tem alguém em comum que, né? Pelo menos vamos saber um pouco mais sobre ele. E aí eu falei, Pablo, quem é esse rapaz, né? Aí ele, Ariane, esquece, não vou te apresentar ele. A vida dele é totalmente diferente da tua, ele vive outras coisas que não são as mesmas que as nossas, não insiste. Só que o meu coração falava o contrário. O meu coração falava, é ele, insiste, é ele, né? E aí uma colega na época falou assim, Ariane, tu quer mesmo saber quem ele é? Porque eu sei, ele é muito mulherengo. Mas se você quer saber, vamos montar aqui uma tática, né? Vamos fazer aqui uma história. Naquela época era do Orkut. Quem é da época do Orkut aí? Alguém que tá aqui é da época do Orkut? Na época do Orkut você recebia depoimentos que só você lia, né? E aí você publicava ou não aquilo que você estava lendo. E ela falou assim, eu vou pedir 2 convites pro Felipe, que ele tá frequentando São Francisco, de vez em quando ele vai lá, tá tendo um passeio lá, e eu vou pedir 2 convites desse passeio pro Felipe. Ele vai perguntar se é pra mim, eu vou dizer que é pra mim e uma amiga. Ele vai perguntar quem é essa minha outra amiga, e eu vou dizer teu nome e ele vai te procurar. É simples assim. Eu falei, não, ele não vai fazer isso. Ela, Ariane, ele vai. Ele vai porque ele é mulherengo demais. Tu não conhece ele, nós conhecemos. E aí eu falei, não é possível. Gente, meninas, tudo que ela falou aconteceu. Eu tava do lado dela, né? E aí ela digitando aqui no computador, aqueles computadores antigos, né? Vocês lembram? E aí ela, oi Felipe, eu queria 2 convites pro passeio e tal. Aí ele, pra quem é o outro? Aí ela, pra uma amiga minha, mas tu não conhece não. Aí ele, como é o nome? Aí ela falou, Ariane. E aí ele, tá bom, tenho sim, tá. Aí a conversa fechou por aí, não demorou meia hora, gente. Não demorou meia hora que esse depoimento chegou pra mim lá no Orkut. Ele, oi, se apresentando, né? Oi, eu sou o Felipe e tal, amigo da Tarsila, do Pablo, do não sei o quê. E eu queria... Aí começou a puxar assunto, começou a puxar conversa. Eu falei assim, olha, eu tô indo pra Santa Missa agora às 6 da tarde. Vamos? Aí ele, vamos. Gente, sabe quantos bolos ele me deu dizendo que ia e não ia? 5 bolos ele me deu, vocês acreditam? Bolo, pra quem não sabe, é uma gíria nordestina que você combina de ir, mas não vai. Você deixa a pessoa esperando. Isso é o bolo, né? E aí ele não foi. Marcou 5 vezes de ir pra missa e não foi. E eu falei assim, quer saber? Esse menino é realmente furada, né? Eu acho que eu tô enganada, meu coração tá enganado. Não é bem isso, não. E aqui na minha cidade tínhamos um professor chamado Frazão. Não sei se chegou nas outras regiões do Brasil, né? O Frazão, ele passou por uma situação muito complicada com um médico muito famoso do Brasil, que eu não vou citar o nome, um senhor muito famoso médico, que veio até aqui, Imperatriz do Maranhão, e caluniou, né, sobre a vida do Frazão, em memória, na verdade, porque ele morreu por conta do Covid, né, na pandemia. E o Frazão, ele inventou uma pomada que ajudava a curar, a sarar com muita rapidez queimaduras. E ele fazia esse processo na faculdade que eu estudava e dava os potes, né, de remédio, de pomada para todos os hospitais da minha cidade. Era um trabalho lindo. E esse médico, né, nacionalmente conhecido, veio aqui na cidade para conhecer e que até chegou aos nossos ouvidos que ele veio tentar comprar essa patente, né?
e que o Frazão não vendeu. Então, pelo Frazão não ter vendido, por priorizar dar gratuitamente, né? Porque se fosse para vender seria mais caro para a população brasileira. Então, o que acontece? Ele começou a caluniar, dizendo que era uma falcatrua, enfim, falou tantas coisas. E nós, estudantes da faculdade da época, fomos para as ruas, né? Fazermos protesto contra uma determinada emissora de TV que ele trabalhava, esse médico. E fomos fazer todo esse processo das ruas, né? De irmos nas ruas. E aí, ele ficou sabendo dessa caminhada que ia ter. E aí, ele me mandou uma mensagem depois de meses sem falar comigo. Oi, eu sei que você vai pra passeata. Eu quero te ver lá. Beijos, Felipe. Aí, o meu coração derreteu de novo, né, gente? Eu fiquei totalmente acesa novamente, naquela luzinha do meu coração. Essa, na cabeça dele, seria a primeira vez que ele iria me ver. Mas eu já tinha visto ele, né, lá no show, né, e lá na igreja que ele foi visitar, que ele também não lembra de mim. Não lembra que eu cantei nesse dia, não lembra nada de mim. Pra ele, na cabeça dele, era só... Ele me viu pela foto que a minha colega mandou, né, e iria me ver pessoalmente lá na passeata. Então, eu fingi que não o conhecia. Cheguei na passeata, vi logo ele de longe, né, com os amigos. Eu estava só. Eu vi uma amiga próxima, assim, passando por mim. E a gente começou a conversar. E aí, o pessoal falando, vamos pra rua, vamos para as ruas. E começou a diminuir aquela quantidade da praça, né? A praça estava lotada, a nossa praça de Fátima, Nossa Senhora de Fátima estava lotada. Começou a diminuir as pessoas. E... ele me viu de longe, eu percebi que ele me viu, então eu fiquei na minha, né, esperando ele vir falar comigo. E aí ele veio, ele abriu aquele olhão assim dele, aí veio falar comigo, oi, eu sou o Felipe. Aí eu, muito prazer, eu sou a Ariane. Aí ele pegou na minha mão, a gente se beijou, né, no rosto. E ele, muito pra frente, pegou logo na minha mão e saiu puxando. Isso me assustou. Vamos. Aí eu falei assim, espera só um pouquinho, vai indo aí na frente, que já eu te acompanho, tá bom? Aí ele, tá bom. Aí ele andava e olhava pra trás, andava e olhava pra trás. Até que uma horinha assim que ele se distraiu, eu saí de fininho assim pelo meio das pessoas e fui pra casa. Gente, esse menino quase enlouquece. Ele deixou 1000 mensagens, né? Pra quem tinha sumido dias, né, meses sem falar comigo, me viu pela primeira vez. Ele me deixou 1000 mensagens, eu te procurei, não te achei, não sei o quê. Aí eu falei, pois eu precisei ir embora, não deu pra acompanhar, né, todo o processo da caminhada. Aí eu falei assim, mas hoje à noite eu vou à missa, vamos? E aí ele falou, vamos. Tava tendo festejo, gente, lá em São Francisco de Assis. Eu fui, os meus amigos foram, né, o Pablo, eu falei, não, se não tem assunto, pelo menos o Pablo vai começar a puxar um papo ali com ele e tudo, né? E aí, acabou que ele estudava ainda no ensino médio e eu já estava fazendo na faculdade. Pra quem não sabe, o meu marido, ele é mais novo que eu, 1 ano e meio, por aí, quase 2 anos. E aí, ele chegou, sentou e ficou com aquela cara assim, sabe? Com a mochila nas costas, de short, de chinela. E eu muito bem arrumada, né? Aí eu comecei a conversar com ele, puxar assunto. Eu falei, olha, eu penso muito, né, em ser freira e tal. Fui contando pra ele sobre grupo de oração, sobre minha vida na igreja, sobre o que eu fazia, né, que eu cantava e tal. E ele me olhava assim, tão admirado de tudo que eu falava, ele ficava assim como se fosse um mundo novo pra ele. E aí, depois disso, eu falei assim, amanhã vamos se encontrar na missa de novo? Ele, vamos. Aí ele foi, gente. Só que ele disse que foi, mas já tinha marcado outro compromisso e só foi lá pra me dizer que não ia poder ficar, que já ia pra outro compromisso. E eu sentadinha no banco quietinha, ele entrou, sentou e participou da missa inteira. Depois ele me falou, hoje ele me conta, né, amor? Naquele dia eu fui só pra te dizer que eu não ia ficar, que eu já tinha outro compromisso. Mas uma coisa tão forte, tão boa, quando eu coloquei o pé dentro da igreja, não deixou mais eu sair. E eu participei da missa inteira contigo. Aí eu falei, que bom.
E só que o Felipe, quando eu conheci ele era uma pessoa muito inquieta. Ele ficava assim, balançando as pernas, sabe? Agoniado. Agoniado, agoniado, agoniado. E ele também espelava muito as mãos, assim. As mãos espelavam. Com o tempo foi que nós descobrimos que ele estava com cirrose hepática, né? Problemas no fígado e tudo mais. E aí, nessa noite da missa, ele falou assim, vem cá. Naquela época, a gente, pra quem é católico, vai saber do que eu tô falando. Na hora da paz, a gente ainda se abraçava, dava umas mãos, hoje não tem mais, né? E ele falou assim, vem cá que eu quero te apresentar pra alguém. Aí eu acompanhei ele segurando na minha mão, né? E aí, aí ela se assustou, uma senhora baixinha, toda gordinha. Felipe, você aqui na missa? Aí ele, mamãe, eu vim com ela. Aí apontou pra mim. Aí ela me abraçou bem forte e falou no meu ouvido, traz ele mais vezes. Aí eu falei assim, pode deixar. E aí, depois disso a gente foi tomar sorvete e tudo mais, e eu fui pra casa. Nessa madrugada eu fui fazer um trabalho da faculdade, eu passava a madrugada acordada fazendo trabalhos e tudo mais. E era no MSN, né? Que você sabia se a pessoa tava online ou offline e tal, né? E aí ele falou assim, oi, você tá ocupado? Eu falei, não, eu tô só fazendo aqui umas coisas, mas pode falar. E ele fez um texto lindo, gente, que eu fico, olha, quando eu me lembro eu me arrepio. Ele falou, olha, eu preciso te falar uma coisa, eu ainda me lembro, assim, se tivesse como resgatar essas mensagens, sabe? Um texto assim bem grande. Desde que eu te conheci, eu senti algo diferente no meu coração e eu não quero mais viver esse mundo que eu vivo, eu quero viver o que tu vive, né? Eu sei que você pode ter passado por alguns problemas de relacionamento e tudo mais. E quando você falou naquela noite que você ia ser freira, eu senti no meu coração que eu ia perder algo que eu ainda nem tinha. E eu quero te dizer agora, né? Eu queria te perguntar, você quer namorar comigo? E aí eu fiquei muito emocionada lendo aquilo, porque eu realmente não esperava. E aí ele fez um texto, eu fiz 2, gigantes, né? 2 textos enormes. Eu falei assim, vai ouvindo essa música aqui enquanto eu escrevo pra ti, tá? Aí eu tava ouvindo essa música enquanto ele também tava ouvindo essa música. Ela se chama Casinha Azul. Ela foi escrita por um rapaz aqui da minha cidade, que é de grupo de oração, e foi meio que uma visualização do céu que ele teve quando ele estava adorando Deus, né? No Santíssimo Sacramento. E a música fala assim, a letra dela, desculpa a minha voz tá arranhando demais porque eu tô muito gripada, tá? Mas eu precisava fazer essa primeira aula pra vocês. A música diz assim: ouvi dizer que existe um lugar cercado em flores e canções de paz, lá onde os montes erguem um jardim, uma casinha azul. O rio envolve todo o lugar, levando as folhas que caem por lá. Jardim do autor que tudo pintou, criando a arte e perfeição. Lugar singular, sereno lugar, não é o mundo a imaginar. É linda. Ele ouvindo e eu escrevendo. Aí eu contei pra ele tudo. Falei assim, você se lembra de um show que você foi na Beira Rio, da minha cidade, do RPM? Lá eu fiz uma oração pra Deus. Você é uma resposta de Deus pra mim. Por isso que quando as noivas falam pra mim que eu sou a resposta de Deus pra elas, eu trago memória desse dia, sabe? Porque o Felipe foi uma resposta de Deus pra mim. E aí eu falei pra ele, você é a resposta das minhas orações pra Deus naquele dia. E aí, quando eu falei com Deus naquele dia, eu orei pra Deus naquele dia, no domingo você apareceu no grupo de oração que eu estava cantando, que também você não lembra de mim. E aí eu contei tudo pra ele, tudo que eu contei pra vocês, eu fui contando pra ele, né? E aí eu falei assim, sim, eu aceito namorar com você. E aí a gente aceitou namorar um com o outro,
por mensagem, né? Naquela época não tinha telefone desses que você liga pra olhar um pro outro. Era telefones pequenos assim, quadradinhos, sabe? E aí ele falou, eu posso te ligar? Eu falei, pode. Aí a gente ouviu a voz um do outro, já namorando pela primeira vez. Eu falei, oi. Aí ele, oi. Aí eu falei, e amanhã vamos à missa? Aí ele, vamos. E a gente começou a fazer, né, essa caminhada de namoro em castidade. Para ele era muito difícil, porque ele já tinha uma vida sexualmente ativa, né? Eu fui explicar para ele que eu era casta, né, que eu usava anel de castidade e que eu levaria isso para o altar, né? A minha sexualidade eu entreguei para Deus, para que o meu noivo, né, pudesse nos desfrutar isso no santo matrimônio, na noite de núpcias. E aí nós fizemos essa caminhada, rezamos o texto toda noite, rezávamos, né, o texto toda noite juntos. Com 3 meses de namoro, a gente foi para o festejo de Santo Antônio, que é aqui próximo da minha casa. E nesse festejo eles fazem um bolo de 1 metro. E nesse bolo de 1 metro, bem grande assim, eles colocam 500 fitinhas com a pontinha para fora. E aí você compra a ficha e tem direito de puxar a fitinha. Em uma das 500 fitinhas tem um par de alianças. E aí quem puxar ganha o par de alianças e a taxa do casamento da igreja paga. E nesse momento a gente estava rezando, né? Não, vamos rezar para que Deus confirme mesmo, né, nossa vocação, nosso casamento, se é para nós dois ficarmos juntos, né, se é para casarmos de verdade. E aí o Felipe puxou, ele comprou 3 fichas, ele puxou a primeira fitinha, não veio nada. Ele puxou a segunda fitinha, veio um bolo de glacê assim junto com uma coisa. E todo mundo começou, olha, ele puxou, tinha gente de todos os jeitos, gente idosa, gente criança, gente nova, de todos os jeitos comprando. E na segunda vez que ele puxou, saiu as alianças. Ele veio se tremendo até a mesa onde nós estávamos. Ele falou, amor, eu nunca ganhei uma balinha na vida, nunca. E olha só o que Deus nos deu. Era essa aliança aqui, ó, o par de alianças, né? O mais incrível é que eu sou pequena, só tenho 1,50 m. Coube perfeitamente no meu dedo e no dele. E aí essa foi a resposta de Deus para que realmente pudéssemos chegar ao matrimônio. Agora você imagina 2 pessoas de famílias humildes, né, para casarmos. Concluí a faculdade, né, nós começamos a namorar, nós namoramos 5 anos. Comecei a trabalhar numa escola, na melhor escola da minha cidade, né, o Colégio Santa Terezinha, substituindo uma professora de biologia. E eu ganhava razoavelmente, né? Só que não dava pra gente, né, construir uma vida juntos. E eu entrei em contato com a Leni Eventos, que é uma mulher que faz festas e tem um salão de festas lindo aqui na minha cidade. E eu falei, Leni, eu quero contratar os teus serviços. E eu comecei a pagar de pouquinho, sabe? No contrato, assinei contrato e não podia quebrar o contrato. E assinei o contrato e comecei a pagar de pouquinho. Eu só dei R$700 pra ela. Quando eu lembro, eu fico muito emocionada. Aí eu precisei, a gente já estava planejando casar, né, tudo. Nós que fizemos os convites do nosso casamento, compramos escovas de dente, uma azul e uma rosa, fizemos tudo direitinho. Como eu falei pra vocês, eu tenho muita criatividade, é muito natural isso pra mim. Fiz o sapato, né, que eu não tinha condições de comprar um sapato novo. Eu descasquei um escarpão que eu tinha, pintei de branco, de tinta de tecido e colei, né, flores com meia pérola. Eu vou mostrar pra vocês também, vou colocar aqui. Fiz o meu sapato, ganhei o meu vestido de casamento pela a madrinha do Felipe, que também foi nossa madrinha de casamento, nos deu. Ela pediu pra mim comprar o tecido, minha mãe comprou o tecido e ela fez o meu vestido de casamento. Teve um evento da minha cidade de noivas e no sorteio eu ganhei o penteado do meu casamento e só paguei a maquiagem, né? Juntei o dinheiro pra pagar a maquiagem. E eu tive que ir na Leni. Eu falei, Leni, desculpa, eu vim aqui agora, né? Já nas retas finais do meu casamento, mas eu não tenho mais como te pagar. Eu sei que eu tô quebrando o contrato, mas eu não tenho mais como. Aí ela falou assim, Ariane, você é uma pessoa muito de Deus.
E eu sei que você não tá mentindo, eu sei que você é muito católica, eu sei das suas dificuldades, né? Fica tranquila, tá tudo bem. Com esses R$700 que você já pagou, eu vou fazer o seu casamento lindo, melhor do que você já sonhou. Vai ter uma noiva que vai casar um dia depois de você. Eu vou usar tudo dela pra fazer o seu casamento. Porque ela fazia também isso, né? De usar materiais de... Quando a pessoa paga um casamento, aí fazem logo 3 casamentos próximos um do outro pra reaproveitar flores, essas coisas, né? E aí, eu fui pro hotel me arrumar e ela arrumou a igreja linda demais. Vou mostrar aqui as fotos pra vocês, com flores naturais. Eu ganhei o buquê de noiva também. E foi lindo demais o meu casamento, sabe? As minhas madrinhas de casamento, todas ajudaram a decorar a igreja. Ajudaram a decorar, quer dizer, a igreja não, a parte de fora, né, da decoração. Pegaram as cadeiras de plástico da nossa comunidade, botaram fora. Eu tinha comprado uns portas-retratos com minha foto e a do Felipe. Nós colocamos no centro de mesa. Nós conseguimos pagar uma cozinheira, ela cobrou R$300, se eu não me engano, na época, para fazer arroz e estrogonofe. E nós conseguimos recepcionar nossa família lá no pátio da igreja. E foi tudo muito lindo, assim, sabe? Foi tudo muito lindo. E muitas mãos, assim, nos ajudaram. Muitas mãos nos ajudaram. Assim, Deus me abraçou de uma forma absurda, assim, pela providência de tudo, sabe? E a gente ganhou tanto presente de casamento, tanto presente. A gente ganhou minha geladeira, nossa geladeira, a tia do Felipe, farmacêutica, perguntou o que estava faltando e tudo. Ela nos deu, ganhamos micro-ondas, ganhamos cama, ganhamos, gente, tudo assim, tudo de dentro de uma casa nós ganhamos, sabe? E eu tenho pra mim que o Miguel, ele foi concebido na minha lua de mel, viu? Porque foi muito tempo de espera até aquele dia, assim, sabe? E Deus honrou, assim, o Felipe, né? Por ter, apesar de não foi um mar de rosas, em outro momento eu conto pra vocês outras partes, né? Da nossa trajetória de noivado, que foi bem difícil também. Mas assim, no final Deus honrou, sabe? O Felipe, por ter esperado, por ter conseguido, né, me respeitar como mulher, me respeitar como cristã, como aquilo que eu queria viver para Deus, né? Que na noite de núpcias ele chorou, ele falou: amor, eu sinto como se eu fosse virgem de novo. É como se Deus tivesse restituído a minha castidade também, né? E foi muito bonita a nossa noite de núpcias e assim, então eu tenho uma dívida, uma unidade com Deus, assim, muito grande, de gratidão por tudo que Ele já fez por mim, né? E desde a faculdade, desde tudo, passei em concursos, né? Passei em 2 concursos públicos aqui da minha cidade e não fui chamada, porque o prefeito atual, ele... Enfim, é uma coisa muito complicada essa questão, mas não chamou, né? O concurso, ele perdeu a validade. Eu passei no concurso em 2019 e ele perdeu a validade esse ano, né? E eu, no final do ano passado, a gente passou por um período muito difícil aqui na minha casa e eu perguntava pra Deus, né? Senhor, e agora? Meus filhos estão aqui, a gente precisa trazer renda aqui pra casa, eu tô desempregado, o Felipe, né, tá fazendo alguns bicos, mas eu preciso, Senhor Jesus, me sentir útil de alguma forma. Qual é o meu propósito aqui na Terra? Se tudo que eu faço, as portas sempre se fecham. Então, qual é o meu propósito de vida, né? Claro, fora ter minha família e cuidar dos meus filhos, assim, eu digo pra ajudar, pra servir o outro, né? E aí eu fiz o cerco de Jericó, fiz novenas, perguntava muito a Deus em oração, comungava para Deus me responder, tudo isso. E aí, em uma madrugada, Ele me respondeu, né? Veio um filme, assim, na minha mente de toda a minha vida, né? Eu te formei, eu te criei, eu te fiz com criatividade.
com esse dom de criar, com esse dom de enxergar possibilidades. Eu te presenteei com a Faculdade de Ciências Biológicas, com especializações, com tudo isso, para te trazer até esse momento. As noivas que eu já mandei na tua vida, as histórias que se cruzaram com a tua, que você já ajudou, noivas que não tinham condições a fazerem os casamentos delas, tudo isso tinha um propósito, era para te trazer até aqui. E a sua missão é essa, é ajudar noivas que não têm tantas condições financeiras a fazerem o casamento dos seus sonhos de forma digna e com o orçamento que elas têm em mãos. Então, essa jornada foi criada também pelo coração de Deus, né? E aí eu fui começar a estudar, depois que eu entendi qual era o meu propósito de vida, fui estudar e fui entender e aprender a fazer isso que tá aqui, né, para vocês. E assim, eu sou muito feliz por ter ouvido Deus e por ter descoberto, porque eu amo falar sobre isso, eu amo entender sobre isso, eu amo partilhar sobre isso e ajudar, principalmente, tantas noivas que me emocionam, que quando no dia do casamento, pós-casamento, me falam, né? Obrigada, você foi um presente de Deus, obrigada, você foi a resposta de Deus na minha vida. E essa frase me toca demais, me emociona demais, porque a minha história inteira é sobre respostas de Deus. Eu vejo Deus em tudo na minha vida, nos meus filhos, no meu esposo, na minha casa, nos meus dons, na criatividade que Ele me dá para ajudar. Então, assim, eu fico muito feliz que esse curso vai chegar a mais pessoas, vai ajudar mais noivos no mundo inteiro. E eu fico realizada porque esse é o meu objetivo de vida. Deus me fez para isso, Deus me capacitou para isso. E é uma alegria muito grande poder vê-las aqui e poder partilhar um pouco da minha história com vocês. Eu falei pra vocês que eram pra trazer lencinhos, né? Porque realmente é muito emocionante. Mas é isso. Amanhã eu vejo vocês aqui. Fiquem com Deus e Nossa Senhora. Até amanhã, no dia 2 dessa jornada que só tá começando. Mas que eu tô muito feliz em poder partilhar com vocês a minha história. Um beijo no coração de vocês. E até a próxima aula.